ministros do Supremo Tribunal Federal votam a favor dos créditos do IPI e mantêm competitividade da indústria do Amazonas. Declarações de Paulo Guedes contra a Zona Franca refletem na aprovação de projetos no Podam. Polícia Federal desmancha esquema de desmatamento irregular e venda ilegal de madeira no Amazonas. Ex-superintendente do IBAMA também foi preso. Pesquisa aponta: mudanças climáticas são responsáveis pela morte de árvores na Amazônia. E no futebol, Manaus vence o Fast na primeira partida da final do Barezão. Agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Esta quinta-feira foi marcada por uma vitória do Amazonas em Brasília. Por 6-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo direito da Zona Franca de Manaus ao crédito do IPI. Ou seja, com essa decisão, a indústria do estado mantém a competitividade em relação a outros parques industriais. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas traz os detalhes para a gente. Oi, Rosiane, então explica pra gente como é que foi essa votação, por sinal apertada, hein? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite para todo mundo que nos acompanha agora no A Crítica na TV. Olha, foi uma votação longa, né? Começou ontem, ela foi suspensa, depois foi retomada na tarde de hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi uma votação também marcada por opiniões bem divergentes entre os ministros, né? Mas no final, como você disse, o placar marcou aí 6 votos a favor da Zona Franca de Manaus e 4 votos contra. Quem votou a favor da Zona Franca de Manaus? Vamos listar aqui, Nayandra, a ministra Rosa Weber, né, os ministros Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e também o Celso de Mello e o Dias Toffoli. Já os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia votaram contra a Zona Franca. Mas no final, como deu maioria de votos aí para a Zona Franca de Manaus, os ministros aprovaram a seguinte tese, de que há sim o direito ao creditamento de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados da Zona Franca de Manaus, já que a Zona Franca está prevista na Constituição e que por isso merece um resultado, aí, um tratamento diferenciado, porque é um modelo que alia aí o desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente. Essa é uma grande vitória para o Amazonas, para a Zona Franca de Manaus. Esse resultado já repercutiu por aqui. Em nota, o superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, disse que o resultado, né, favorável à Zona Franca de Manaus mostra aí toda a importância, né, da SUFRAMA, que já atua aí há 52 anos na região. A gente tem uma fala agora do deputado estadual Serafim Corrêa, que acompanhou essa votação lá em Brasília. Ele fala, inclusive, sobre o que significa, né, esse resultado, essa vitória importante aqui para o Amazonas. Vamos ouvi-lo. Mas após esta manifestação final do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ou seja, vale para todos os processos em curso, todos os processos em andamento, todos os que estão pendentes de julgamento e para outros que porventura venham a existir. Com isso, ponto final, a Zona Franca de Manaus tem direito a produzir e a gerar crédito de IPI fora da Zona Franca de Manaus. Olha, quem também se pronunciou sobre esse resultado foi o governador do estado, Wilson Lima. O governador, ele disse que o resultado, né, favorável aqui à Zona Franca de Manaus mostra todo o diferencial competitivo da Zona Franca e também da segurança jurídica a esse que é o principal modelo econômico do estado, né? Vamos ouvir o que ele disse. Essa é uma decisão que se arrastava já há muito tempo e o empresário trabalhava aqui numa instabilidade, numa insegurança, sem saber exatamente o que ia acontecer e qual seria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Felizmente, hoje, os ministros deram uma decisão favorável ao estado do Amazonas, reconhecendo a importância do modelo Zona Franca de Manaus, que é um modelo de desenvolvimento regional. Pois é, Nayandra, grande dia para o Amazonas lá em Brasília, uma vitória importante para a Zona Franca de Manaus. Agora vamos aguardar a repercussão de tudo isso, porque afinal de contas devem vir críticas, né? Principalmente ali da região sudeste. Volto com você. Com toda certeza, Rosiane Chagas aí trazendo as informações ao vivo. Muito obrigada. Boa noite para você.
O Ministério da Economia prorrogou por 15 dias o prazo de consulta pública sobre a alteração dos processos produtivos básicos de informática e de telefonia celular. A publicação saiu hoje no Diário Oficial da União. Agora, a data limite para essa consulta vai até o dia 16 de maio, como a bancada amazonense havia proposto em reunião ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A proposta dos parlamentares tem como objetivo evitar que as alterações dos PPBs prejudiquem os fabricantes de bens finais e intermediários da Zona Franca, já que o governo federal estabeleceu um critério de processo produtivo básico para a fabricação fora de Manaus. Esse setor do polo industrial emprega mais de 25 mil trabalhadores atualmente. E mesmo depois de firmar compromisso com a Zona Franca e com a bancada amazonense, as declarações de Paulo Guedes feitas na semana passada impactaram sim no número de aprovações de projetos na reunião do CODAN hoje. Para representantes da política econômica aqui do estado, a fala do ministro pode ter diminuído o interesse do investidor pelo polo industrial de Manaus. De todas as reuniões do CODAN, essa foi a que teve o menor número de projetos aprovados. Os negócios analisados giram em torno de 252 milhões de reais, sendo que a média de investimentos das últimas reuniões ficou na casa do bilhão. Outra baixa é no número de empregos que devem ser gerados pelas novas indústrias, contabilizados em 504 postos. Entre as propostas, 2 ganharam destaque pela inovação. O primeiro projeto é o da Positivo, onde a gente vai ter a produção de memórias aqui no estado, com um investimento de 88 milhões de reais. É um grande investimento para nós, especialmente nesse momento de poucos projetos. E o segundo, que nós entendemos que é muito criativo, é a fabricação pela Yellow, ainda nesse ano, numa fábrica própria, dos patinetes elétricos, que são o hit do momento, lá em São Paulo especialmente. Empresários e autoridades do estado se mostraram preocupados com o desinteresse de novos investidores no polo industrial de Manaus. Eles acreditam que as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda causaram mais insegurança. Para o vice-presidente da Federação da Indústria, a fala do ministro da Economia sobre o modelo econômico da Zona Franca de Manaus surtiu efeito no investidor. Lógico que isso tudo gera incerteza, gera o investidor ficar preocupado, será que eu vou, será que vai acontecer? Isso tudo faz com que, pelo menos ontem ele se declarou favorável, se declarou comprometido e a gente espera que seja verdadeiro. Para o secretário de Planejamento, depois da reunião do ministro com parlamentares do Amazonas, a expectativa é restabelecer a confiança. Nessa reunião não, porque já estava fechada quando ele deu as declarações, mas para as próximas reuniões é sempre uma preocupação. Mas o que eu acredito é que com a declaração recente dele ontem e com o compromisso que ele fez juntamente com o secretário da Receita Federal e com o secretário responsável pela SUFRAMA, todos eles se comprometendo, mais o compromisso que o presidente fez ao governador do estado, a ideia é que esses compromissos sejam honrados e com isso a gente tenha a segurança que a gente precisa para dar continuidade ao nosso trabalho na Zona Franca e manter tudo funcionando como deve ser. Um acidente envolvendo um caminhão e 8 veículos na Avenida Humberto Calderaro praticamente parou a região por volta do meio-dia. Ninguém ficou gravemente ferido, mas o acidente provocou uma série de engarrafamentos. 2.260 policiais militares do Amazonas foram promovidos hoje pelo governador Wilson Lima. O governo também garantiu pagar 3,89% da database de 2019 dos PMs. O pagamento vai ser creditado em 1º de agosto deste ano e o retroativo será pago no 2º semestre. E de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o Amazonas terminou o mês de março com saldo de 157 novos postos de trabalho. A construção civil foi a que mais empregou, com 213 vagas. Já o comércio registrou 204 trabalhadores a menos nesse mesmo período. A seguir, os detalhes da Operação Arquimedes. A Polícia Federal desmanchou hoje um esquema de desmatamento irregular e venda ilegal de madeira aqui no Amazonas. É em instantes. Agora em Manaus, 7h25, a Crítica na TV volta já já.